Paulo Guedes, ele enlouqueceu de vez. Ele precisa ser interditado. Porque o que ele está falando na comunidade internacional do crescimento que nós teremos no Brasil não se sustenta em nenhum lugar. Nenhuma previsão tem apontado para o crescimento econômico que Guedes está dizendo que nós teremos em 2021. Se nós crescermos em 21 1%, já vai ser motivo para nós comemorarmos, porque o crescimento que está sendo projetado pelas instituições financeiras é um crescimento ali próximo a zero. Porque nós já estamos inclusive falando em estagflação. O que é estagflação? É inflação alta e não é uma inflação provocada pela demanda, mas sim pelos custos produtivos. Então é uma inflação alta com um crescimento zero ou negativo, ou próximo a zero. É o pior cenário econômico que nós podemos ter e é isso que nós vamos ter possivelmente em 2021. Mas Guedes não acredita nisso. Ele está tirando aí contas mirabolantes da cabeça dele. E o problema é ele começar a acreditar naquilo que ele fala. Então Guedes precisa ser, primeiro, demitido, porque a gente não pode tolerar mais um ano de Paulo Guedes, e depois ser internado ou passar por algum tipo de tratamento, porque ele não está batendo muito bem das ideias. E para piorar a situação do Paulo Guedes, ele omitiu algo muito sério a respeito das empresas que ele tem em paraíso fiscal. Familiares dele comandam essas empresas, o que aponta um claro conflito de interesses, segundo a reportagem da Folha de São Paulo, pelo que foi denunciado por um deputado. Então não há mais espaço para Paulo Guedes continuar como ministro da Economia, porque nós não sabemos quais são os interesses dele na verdade. Se os interesses de Paulo Guedes são as empresas dele, as empresas particulares, ou se o interesse dele é o interesse do povo brasileiro. Porque tudo de ruim que acontece com o Brasil, há um aumento do dólar e aí o que acaba acontecendo? Ele acaba ficando mais rico. Então há um conflito claro de interesses que precisa ser resolvido. Eu vou trazer para vocês a reportagem do UOL, na verdade da Folha de São Paulo, mas antes eu lhe convido para ser membro do canal. Aqui no canal você tem acesso a 2 vídeos adicionais, no mínimo por semana, por apenas R$ 1,99 por mês. São vídeos de histórias políticas e todos aqueles que fazem parte da comunidade de membros adoram esse conteúdo, porque é conteúdo nostálgico, até podemos colocar assim. Olhem essa reportagem do painel da Folha de São Paulo. Guedes omitiu do governo que filha é diretora de offshore nas Ilhas Virgens, diz deputado. Elias Vaz, deputado do PSB de Goiás, afirma que vai ao Ministério Público Federal com as novas informações. E o Paulo Guedes tem fugido da audiência que ele precisa comparecer na Câmara dos Deputados para explicar o que está acontecendo. Porque há um grande conflito de interesses envolvendo o ministro da Economia, a economia brasileira, o povo brasileiro e as próprias empresas que ele possui. Porque como eu falei no começo do vídeo, toda vez que o dólar aumenta, ele aumenta também o patrimônio do Paulo Guedes. Paulo Guedes omitiu do governo a informação que sua filha continuou como diretora da offshore que mantém nas Ilhas Virgens Britânicas, afirma o deputado federal Elias Vaz. Guedes encaminhou na semana passada documentação sigilosa para a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, da qual o parlamentar faz parte. Segundo Vaz, o material mostra que o ministro foi diretor de 2014 a 2019, Paulo Drummond Guedes desde 2015. Quando entrou na economia, Guedes não apresentou essa informação na declaração confidencial de informação exigida pelo governo, afirma o deputado. Então ele sonegou uma informação que é uma informação importante. Porque se você tem uma empresa na qual você é dono e essa empresa ela acaba se valorizando, acaba aumentando o seu patrimônio, acaba aumentando o seu lucro ou tendo qualquer tipo de benefício em detrimento da economia brasileira, você tem um conflito de interesses. Porque a economia brasileira vai mal e automaticamente as empresas do Paulo Guedes elas vão bem. Então é quase uma condição sine qua non. Quanto pior está a economia brasileira, melhor está a empresa do Paulo Guedes. Então você não sabe para quem Paulo Guedes vai servir. Se é para a economia brasileira ou se é para a empresa que ele tem nos paraísos fiscais ou as empresas que ele tem em paraísos fiscais. A DCI é uma documentação prestada, no caso, Declaração Confidencial de Informações, por aqueles que passam a integrar o governo e serve, segundo especialistas, para abranger dados sobre potenciais conflitos de interesses decorrentes de relações familiares. O deputado falou o seguinte: entendo que a empresa está sob suspeita. É no mínimo muito estranho Guedes ter omitido essas informações. Por isso é importante que o Ministério Público Federal analise o extrato de desempenho dessa offshore para saber se não foi beneficiada por informações privilegiadas que Guedes obteve por ser ministro. Segundo as reportagens, o ministro, sua esposa e sua filha são acionistas da empresa. Em 2015 ela tinha 9 milhões em patrimônio, 9 milhões de dólares. E ele tem fugido, claro,
dos esclarecimentos que ele precisa prestar no Congresso Nacional, e ele tem que prestar, porque nós precisamos saber se Guedes obteve informação privilegiada, qual é o conflito de interesse, se a empresa se beneficiou ou não de toda essa história. E ele precisa, claro, ser removido do ministério. Não tem mais como nós suportarmos Paulo Guedes, porque ele está enlouquecendo, trazendo números mirabolantes que ninguém mais acredita. E outra, o relacionamento dele com os outros ministros, como as reportagens mostram, é péssimo. Guedes é alguém que escuta pouco, fala muito, acha que todos estão errados e só ele está certo. Ele não apresentou em nenhum momento, enquanto ministro da Economia, um crescimento do PIB brasileiro que fosse minimamente satisfatório. Todos os crescimentos de Paulo Guedes do PIB foram crescimentos pífios. O país ao longo de todo esse período ficou mais pobre, a economia brasileira se deteriorou, a quantidade de pessoas que entrou ou voltou para a miséria é alarmante, os desempregos estão absurdos, o que nós temos é um aumento de emprego precário, ele fez uma reforma da Previdência que é nociva para os mais pobres, além de destilar todo o preconceito dele, falando das empregadas domésticas e indo para a Disney. E nós temos que lembrar que no início da pandemia, Guedes menosprezou em todos os momentos os impactos da pandemia. Por quê? Porque ele é um economistazinho, que nem economista pode ser dito, né? Porque ele não sabe fazer um cálculo econométrico e como alguém que tem o título de doutor precisava ter algum tipo de embasamento científico, produção científica, e ele não tem absolutamente nada. Eu não sei o que Guedes foi fazer em Chicago, possivelmente passear e chicagar, mas estudar e produzir, ele não produziu absolutamente nada. Ah, e se você está duvidando que o Paulo Guedes menosprezou a pandemia desde o começo, pegue o livro do Mandetta. O livro do Mandetta, que nós fizemos a cobertura aqui no canal, é o livro que mostra os bastidores do governo e o que pensava cada um dos ministros mais importantes do governo no início da pandemia. E esse livro saiu antes, mas muito antes, da CPI da pandemia. Então é importante que você leia esse livro do Mandetta ou procure os vídeos aqui mais antigos do canal, que vai ser um pouco mais difícil, então aconselho você ler, porque lá vai ter toda a história do Guedes e da forma como ele também menosprezou a epidemia e apostou sim nessa política amalucada e homicida do governo federal, porque nós tivemos aí mais de 600 mil mortos por culpa de Bolsonaro e de toda a sua equipe. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.